Oi, Fineses, bem-vindos ao Momento de Expressão com Bruno Finazzi e hoje, livros, A Descoberta da América pelos Turcos, do Jorge Amado. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, da Zélia Gattai, eu estou de caso com o Jorge Amado e é um livro super interessante que está disponível em vários idiomas, né, em turco, alemão e francês. Um livro que teve um problema em relação à edição após o contrato, porque eles deixaram de publicar em algumas línguas e depois como ele tinha os direitos, ele conseguiu negociar com outras línguas em outros países. E ele mesmo fala no início do livro em relação ao tema, né, o título, em relação à crítica que foi ferrenha com ele na época, né? Falando que ele se repetia, que ele era um autor repetitivo, e ele confirma que ele era um homem mesmo repetitivo e que ele vivia dessas repetições da vida dele, de contar as histórias dele. Mas, ao mesmo tempo, é um livro super atual, porque hoje a novela Renascer da Rede Globo, né, o Reprise, ela está falando remake, ela está falando sobre a época do Cacau. E é um livro que fala exatamente sobre isso, né? Foi publicado naquela época, que passou a renascer na primeira versão, que foi em 1990, 92 ali até 93. Ele foi publicado nessa época também. E nessa época, ele fala como é que foi essa comercialização, né, dos gringos aqui no país, né, desses imigrantes em relação ao café, aos cafezais, à mão de obra, como eles faziam, como era difícil. Então ele retrata muito bem. É um livro que, rápido, você lê ele e acaba lendo eu li em 2 dias, né? Com muitas pausas, mas assim, se você pegasse uma tarde inteira, você termina ele. Mas, ao mesmo tempo, é um livro muito gostoso de ler. Os personagens te fascinam. A linguagem sexual do Jorge Amado sempre te seduz, porque ao mesmo tempo que é uma visão de um homem falando, né? Aquela coisa, mas é uma visão muito sadia. Então, acho que tem uma cura de sexualidade muito grande aí. Ainda sobretudo sobre os personagens. E é um livro também que o Jorge ele fala muito sobre essa questão dos nomes dos turcos, né, esses personagens de fora. Então, para você associar nos primeiros minutos, é um pouco difícil, porque para você criar um personagem, imaginar na sua cabeça, para depois de 10, 15 páginas ele mencionar o personagem, você saber qual personagem ele está se referindo e qual conexão que ele tem com tal outro personagem no qual você está lendo no presente momento, na tal página, fica um pouco... Assim, no início você fica um pouco perdido. Depois você vai se adaptando aos nomes dos personagens, né? Que são turcos, árabes e tal, dessa região aí. E aí fica tranquilo para você ler, né? Então, é um achado. Também achei no sebo, né? Sou uma pessoa que... Parece que esses livros maravilhosos eu tenho sorte de encontrar. Acho que também tenho um olho para aquilo. E falou muito comigo, tem falado muito em relação a essa cultura brasileira, né? Às vezes vê que tem traços do autor ali fortíssimos, mas ao mesmo tempo tem um outro olhar, assim. Um super indico, super recomendo. Você, desde o início, quando ele começa a falar sobre a descoberta da América pelos turcos, é um sentido dúbio, então não é a descoberta do ponto de vista dos turcos, não é sobre ele, né? Então, super recomendo você... Não gosto de ficar dissertando, contando a história, porque quando você conta a história, você de algum modo você perde a essência, né? E aí muitas pessoas, eu me lembro que eu fazia muito isso, né? Eu queria saber de algum livro, eu ia lá em tal mensagem, em tal vídeo, e contava toda a história. Eu acho que às vezes é importante quem faz isso, mas nunca vai tirar o prazer, que é o verdadeiro filme na sua cabeça, a verdadeira película, a verdadeira fotografia que a sua imaginação cria. E é isso, super recomendo, gente. Se inscreva no canal.